Olá, bem-vindo a mais uma palestra aqui no canal do Sarai. Hoje o tema é os laços de família fortalecidos pela reencarnação. Este é o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Antes de começarmos, vou pedir que vocês me acompanhem numa Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja de sempre. Amém. Então vamos começar o Evangelho, pela leitura do Evangelho. Os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Então o Evangelho diz assim: os laços de família não são destruídos pela reencarnação. Como pensam certas pessoas, ao contrário, eles são fortalecidos e se estreitam. É o princípio oposto que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e semelhança de inclinações. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, procuram-se. A encarnação não os separa, senão momentaneamente, porque depois da sua reentrada na erraticidade, reencontram-se como amigos ao retorno de uma viagem. Frequentemente, mesmo eles se seguem na encarnação, onde se reúnem numa mesma família ou no mesmo círculo, trabalhando em conjunto para seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não estejam, por isso não estão menos unidos pelo pensamento. Os quais estão livres velam sobre os que estão cativos. Os mais avançados procuram fazer progredir os retardatários. Depois de cada existência, deram um passo no caminho da perfeição. Cada vez menos ligados à matéria, sua afeição é mais viva, pelo fato mesmo de ser mais depurada. Não perturba mais pelo egoísmo, nem pelas nuvens das paixões. Eles podem, pois, assim, percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum prejuízo afete sua mútua afeição. Entenda-se que se trata aqui da afeição real da alma a alma, a única que sobrevive à destruição do corpo. Porque os seres que não se unem neste mundo senão pelos sentidos, não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Não há de duráveis senão as afeições espirituais. As afeições carnais se extinguem com a causa que as fez nascer. Ora, essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, enquanto que a alma existe sempre. Quanto às pessoas unidas pelo único móvel do interesse, elas não estão realmente em nada unidas uma à outra. A morte as separa sobre a terra e no céu. A união e a afeição que existem entre os parentes são indício da simpatia anterior que os aproximou. Também se diz, falando de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não têm nenhuma semelhança com os de seus parentes, que ela não é da família. Dizendo isso, enuncia-se maior verdade do que se crê. Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com um duplo objetivo, de servir de prova para alguns e de meio de adiantamento para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco, ao contato dos bons e pelos cuidados que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram, suas antipatias se apagam, e é assim que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espíritos, como ocorrem na Terra entre as raças e os povos. Então, já no primeiro parágrafo, o Evangelho já traz essa afirmação, que os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas, que ao contrário, eles são fortalecidos e se estreitam.
Mas o Evangelho também diz que não é qualquer laço de família, mas sim aqueles laços que são baseados na afeição, na simpatia, na mesma semelhança de inclinações, e que não basta as pessoas estarem reencarnadas numa mesma família, unidas pelo laço de sangue, se elas não apresentarem essa simpatia, essa afeição. Então aí sim, ao desencarnarem, elas não terão mais, esses espíritos não terão mais contato um com o outro. E por que ele afirma isso? Porque até no próprio livro dos Espíritos, né, na pergunta 205, Kardec colocou essa questão, né? Segundo certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, esses laços, né, de afinidade, fazendo-as remontar às existências anteriores. Ao que o espírito responde, né? Ela, né, a doutrina da reencarnação os amplia, em vez de destruí-los. Baseando-se o parentesco em afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários. A reencarnação amplia os deveres da fraternidade, pois no vosso vizinho ou no vosso criado pode encontrar-se um espírito que foi do vosso sangue. Então existem na literatura espírita, né, vários livros que fazem, que dão vários exemplos sobre essa afirmação, né, que pessoas que reencarnam na mesma família ou que reencarnam próxima a essas famílias, como um vizinho, como um servo, mas fazem parte dessa família espiritual. Também eu destaquei aqui a pergunta 775, né? Já que a família hoje, o papel da família é amplamente questionado, né? Então, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Ao que o espírito responde: uma recrudescência do egoísmo. Por quê, né? Porque para o progresso, os liames sociais são necessários a esse progresso, né? E os laços de família resumem esses liames sociais. Então, eis porque eles constituem uma lei natural. O Espírito responde: Deus quis que os homens assim aprendessem a amar-se como irmãos. O que ele quer dizer com isso? Se nós não conseguimos ser fraternos, ser benevolentes, ser pacientes com as pessoas mais próximas de nós, que são aquelas que fazem parte da nossa família, que nós convivemos o tempo todo, é muito mais difícil termos essas virtudes, estendermos essas virtudes às pessoas fora da nossa convivência. Então, o primeiro lugar onde nós aprendemos e deveríamos melhorar seria a nossa própria família, né? E aí ele coloca ainda assim, né? Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias espirituais que são unidas pela afeição, simpatia, semelhança de inclinações. Então, esses seres, quando nós reencontramos esses espíritos que fazem parte do nosso grupo familiar espiritual dentro da nossa família encarnada, vai existir entre nós um indício de simpatia. Então, é a preferência que às vezes manifestamos por um avô ou por uma avó, por um dos irmãos, ou que às vezes o pai ou a mãe tem por um dos filhos, né? Essa simpatia, essa afeição, ela indica que já existe uma ligação anterior entre esses espíritos que os aproxima mais. Mas o Evangelho também traz uma questão que é importante que a gente possa distinguir, né? Existem duas espécies de famílias. As famílias que estão unidas pelos laços espirituais e as famílias unidas pelos laços corporais. Então, por que ele traz isso? Porque ao reencarnarmos, muitas vezes nós não vamos encontrar
no nosso seio familiar só espíritos que estão unidos conosco pelos laços espirituais. Nós também aproveitamos a oportunidade da reencarnação para um melhoramento, né? E trazer entre nós também a correção de faltas, a correção de atitudes que tivemos que foram equivocadas com outras pessoas, que às vezes renascem dentro da nossa própria família. Então, não é incomum que nós, quando tenhamos uma desavença em outras encarnações com uma pessoa, essa pessoa retorne como um laço consanguíneo dentro da nossa própria família. Então, nós ainda não estamos unidos com essa pessoa pelo laço espiritual, nós temos os laços corporais. A intenção é que, com o passar do tempo e com a convivência, nós consigamos transformar esses laços corporais em laços espirituais, ou seja, desfazendo essas desavenças, aprendendo a amar essas pessoas, aprendendo a nos amar, aprendendo a desenvolver as virtudes que nós precisamos. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, uma mãe, né, uma mulher que numa encarnação anterior cometeu um aborto, por exemplo, né, de um filho, de uma filha, por uma situação que, vamos supor, naquela época, né, ela seria um escândalo e ela não pudesse assumir essa criança, ela optou pelo aborto dessa criança. Então, é muito provável que nessa próxima encarnação ela receba, né, essa criança novamente como um filho. Mas veja que essa atitude que ela teve na vida anterior faz com que talvez o espírito que foi abortado, ele não venha em condições de querer amá-la e de querer ser uma criança boazinha, vamos dizer assim. Às vezes vai ser aquele filho que é rebelado, aquele filho que não gosta da mãe, que fala que desobedece, né? Que tem aquele que você vê claramente que existe uma antipatia entre eles, né? Então, mas cabe a esses dois espíritos, através dos laços corporais da família que os unem, desfazer, né, esses sentimentos através do perdão, do amor, da afetividade. Então, esse convívio, com certeza, não vai ser um convívio tranquilo, que talvez essa mãe tenha com outro filho, que seja um filho afim, né, tem um laço espiritual maior, então ela talvez tenha mais facilidade na educação de um dos filhos do que do outro, onde traz, né, onde não traz o laço espiritual. Mas a ideia é que ao final da reencarnação, essas desavenças, isso seja substituído pelo amor verdadeiro, né? Onde haja realmente a, a, a superação, né, das mágoas, dos problemas, através do amor real, né, do amor incondicional, que foi o amor que Jesus nos explicou. Então, claro que dentro da nossa família estarão sempre, né, não sempre, mas geralmente é dentro da nossa própria família onde estarão as nossas provas e expiações, talvez de maior porte, porque nós estaremos entrando em contato com aquelas pessoas, né, diariamente, né? Então, nós somos atraídos, né, para a busca de pessoas, de experiências e contextos que representam as nossas necessidades evolutivas. Então, nem sempre os nossos laços familiares vão ser laços de afinidade, né? Nós podemos ter laços familiares que vão trazer as necessidades de provas e de expiação. E para entender um pouquinho principalmente dessa parte que não são os laços de afinidade, que nós dizemos assim, nossa, eu tenho um karma
com esse filho, né? Por exemplo, nesse meu exemplo da mãe. Esse filho é um karma da minha vida. Então, vamos entender um pouco o que são essas relações kármicas que aparecem, né, nas nossas vidas, que podem aparecer dentro das nossas famílias, né? Então, esse é o livro Emoções que Curam, esse é o capítulo 19, Relações Kármicas que Curam. E eu vou ler um pouquinho para vocês, né, para que a gente aprenda, né, aprenda a entender o que fazer, né, o que a vida espera de nós quando nós nos encontramos numa situação dessa, né, onde nós temos dificuldades dentro dos nossos relacionamentos, no lugar mais difícil que é dentro da nossa própria família, e que nós colocamos, né, a culpa no karma, né? Então, a palavra karma, né, já por si só, ela sugere condenação, né, principalmente em relação aos vínculos com as pessoas. Mas não é bem assim. A gente fala, nossa, esse meu marido é um karma, essa minha sogra é um karma, ou essa minha esposa é um karma, esse meu sogro é um karma, minha filha, meu filho, né? Então, o seu correto significado, ela está mais próxima dos sentidos de reparação e aperfeiçoamento. Então, na ótica das leis naturais, nós não temos karma com o outro. Nós temos um planejamento que visa a reparação de nossas condições íntimas, né? Então, esse planejamento, ele é regido por um amor e determinam a cooperação, o amparo, a bondade e todo o apoio nos quadros das relações humanas, independentemente, né, desses projetos karmáticos. Então, o que determina a nossa prisão, a condição de colheita obrigatória, é aquilo que nós construímos dentro de nós mesmos, né? Nos recessos da nossa estrutura mental, aquilo que nós pensamos e que nós acreditamos dentro da nossa própria consciência, né? Então, a palavra karma, ela vem sugerindo uma condenação, né? Principalmente com relação aos vínculos, mas na verdade não é assim. Então, o significado do karma, como a gente viu, né? Ele está mais próximo de reparação e aperfeiçoamento. Então, a única condenação, se assim podemos dizer, né, ela existe com relação aos resultados do que nós fizemos com algo, com alguma situação da nossa vida ou com alguém. Então, karma, portanto, não são os outros. Karma é oportunidade redentora na repetição do aprendizado que a vida já nos conferiu algum dia e que nós não aproveitamos tanto quanto poderíamos, né? Então, isso significa que nós temos que reparar os efeitos infelizes daquela ação errada que nós fizemos para nós ou para outra pessoa. Então, karma não é estar condenado a agir, mas a agir de forma diferente para mudar a tendência, para não sentir culpa, para melhorarmos e progredirmos, né? Então, e nós acabamos acreditando que karma é passar pelas agonias da provação dolorosa devido à nossa concepção equivocada de amor nas relações. Então, nós acreditamos que se nós ferimos, né, nós merecemos ser feridos nas mesmas condições. E isso não é verdade, porque Jesus já nos ensinou que uma gota de amor cobre uma multidão de pecados. Então, o que nós devemos aprender é a reagir de modo diferente, aprendendo, né, a amar as pessoas com os seus limites, da maneira como elas são, né? Então, eu vou ler para vocês aqui um pouquinho do que a irmã Sidufo colocou sobre karma, né? Então, a visão ocidental de karma, como ação de devolver ao outro o que lhe tiramos, é um exame superficial e cultural que nem sempre corresponde à realidade dos planejamentos reencarnatórios
nos distanciando dos verdadeiros objetivos das nossas necessidades de aprimoramento. O resgate kármico, analisado como se fosse um devedor que fosse saldar a sua dívida com um credor, é um exame periférico, porque as sábias leis de Deus não têm como proposta o resgate de dívidas, mas sim a integração das almas nas claridades do amor divino. Sobre essa ótica, o suposto devedor também é alvo do resgate para a iluminação espiritual. O karma, portanto, é a oportunidade redentora na repetição de aprendizados que a vida já nos conferiu algum dia e que não aproveitamos tanto quanto poderíamos. Será um lamentável equívoco pensar no karma como a salvação do outro, sem a salvação de nós mesmos. O propósito dos encontros kármicos é salvar e libertar todos os envolvidos nos conflitos conscienciais. Muitos assimilaram uma noção da causa da lei e efeito muito carregada de justiça, como se a proposta da lei divina fosse nos fazer passar pela mesma intensidade de sofrimento que causamos no outro, quando na verdade o objetivo é oferecer a chance da libertação consciencial pelos caminhos da misericórdia e do amor. Nessa nova visão do karma, alguém que tenha sido lesado pelas nossas atitudes, essencialmente não desejaria uma chance na vida para nos devolver na mesma moeda. Ao contrário, solicitaria de nós a força do amor, o benefício do carinho e do respeito, que, para ser amplamente acolhido como condutas que expressam as nossas propostas sinceras de perdão e nos dariam a oportunidade de reconstrução de uma vida nova para ela e para nós. O que nos faz crer que karma é passar pelas agonias da provação dolorosa é a nossa concepção errada de amor nas relações. As crenças que construímos sobre o amor foram as que mais engessaram a nossa verdadeira capacidade de amar. Então, olha que interessante isso que a irmã Cia nos diz, né? E agora ela vai listar 5 reflexos, né, que nós temos, que nós confundimos o amor com esse outro comportamento que ela vai colocar, né? Então, essa forma de pensar o amor, né, que nós acreditamos ser amor, ela pode nos trazer esses focos de dor e acreditar, né, que nós temos nessa cultura, né, do karma, que nós passamos por uma provação dolorosa, né? Então, na verdade, isso de nós exige uma mudança de concepção, né, sobre primeiro o que é karma, que depende das nossas renovações, das nossas atitudes e daquilo que nós acreditamos ser o amor. Então, ela vai colocar, né, algumas crenças ilusórias do que seja amor, para que a gente possa fazer uma avaliação se nós não estamos caindo em alguma dessas com os nossos entes queridos, né, da nossa família mesmo. Então, a primeira, a crença que podemos mudar o outro com o nosso amor, mesmo que ele não queira. Então, é a conexão que nós confundimos, né, entre amor e prepotência. A segunda, a crença de que amar é tolerar sem impor limites. Então, a conexão entre amor e sacrifício. A terceira, né, a crença de que amar é ser submisso à vontade do outro, que é a conexão que nós fazemos errada entre amor e autoabandono. A quarta, né, a crença de que amar é prover a pessoa amada de tudo que ela solicita. Então, a nossa confusão, né, entre amor e julgamento do que o outro precisa. A quinta, a crença de que o outro vai se modificar por nossa causa. Então, é a conexão entre amor e expectativas muito elevadas. Nós achamos que a pessoa vai se modificar e achamos que isso é amor, quando na verdade isso não é amor, né? Isso é expectativa. Então, e o sexto e último, a crença de que somente com o amor do outro nós poderemos ser felizes, né? Então, é a conexão errada, né? Que nós confundimos o amor com carência afetiva.
E o que nós podemos fazer então, né, para resolver essa questão do amor? Então, a primeira é desenvolver o auto-amor para nossa própria felicidade. Então, aprender a amar, para que a gente não faça essas conexões erradas, para que a gente não trate isso como amor, né? E a segunda coisa é a renovação das nossas crenças, né? Então, em relação a essa, o que é o karma, né? Para que a gente não coloque essas crenças erradas na nossa vida, achando que uma dificuldade que nós temos, é um karma intransponível, né? Como a gente gosta de falar. E sendo assim, a mais importante, né? Não esquecer de que as nossas ligações, né? Nós estamos reencarnados dentro de uma família, dentro de uma sociedade, dentro de uma humanidade, para transformar as nossas ligações, que são ligações corporais, em ligações espirituais. Por quê? Porque, como o Evangelho falou lá no primeiro capítulo, né? Essas ligações espirituais nós não perdemos. E a convivência com esses espíritos, onde nós já desenvolvemos essas ligações de afinidade, ela se torna mais fácil, mais prazerosa. Então, o máximo de ligações que nós conseguimos converter em ligações espirituais, afetivas, vai trazer com que as próximas reencarnações nossas, nas próximas famílias, sejam mais suaves, mais alegres, mais felizes. Por quê? Porque nós já estaremos estabelecendo com os espíritos, né, que nós hoje temos débitos, hoje temos problemas, né, ligações mais luminosas, mais fraternas, mais amorosas. Vamos modificando a nós mesmos, vamos nos melhorando, e isso vai trazendo, no final de cada encarnação, né, vai trazendo uma melhoria para nós. Então, como o Evangelho fala também, né, nós vamos nos depurando, vamos nos melhorando, e isso vai trazendo a próxima reencarnação em famílias mais felizes, com pessoas com espíritos mais afins, onde nós vamos nos sentindo melhorados e vai ficando mais fácil a nossa ascensão em relação a Deus. Então, por isso que ele diz, né? Mas mesmo na atual encarnação, nós não estamos isentos, né, dessas ligações afetivas que nos amam, mesmo que eles não estejam encarnados na mesma família. Nós temos, né, a nossa família espiritual que está sempre perto de nós, nos ajudando, nos incentivando para que a gente possa progredir e não desistir. Então, essas foram as lições dessa noite, e fica o convite de Jesus a todos aqueles que estão sofrendo, que ele disse: vinde a mim, todos vós que sofreis, que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. E encontrareis o repouso de vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E antes de terminar, gostaria de rezar um Pai Nosso com todos vocês, agradecendo por estarem comigo até aqui. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja hoje e sempre. Amém. Muito obrigada a todos e até mais.